Graça e paz, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Feminina. Esse é um programa onde nós nos conectamos umas com as outras, a gente caminha junto com o propósito de Deus na nossa vida. Eu sou Eliane, esse é o nosso programa Eu Missionária. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que vivenciaram a missão transcultural e elas estarão contando sobre a experiência delas naquele lugar tão incrível. Esse programa foi denominado hoje Missão Moçambique. Nós vamos ouvir as experiências que essas nossas convidadas tiveram lá. Antes da gente fazer as perguntas, eu quero te perguntar se você já é inscrita no canal da TV Viva Promessa. Se você ainda não é, se inscreva rapidinho e você vai ser muito abençoada. Também quero te chamar para contribuir com o projeto Amigos da Missão. Esse projeto contribui com a TV Viva Promessa para que os programas sejam levados, a outras pessoas, o Evangelho seja pregado. Tem o QR Code aqui na tela e você pode contribuir se você desejar. Daqui a pouco a gente volta, então antes disso, compartilha com todas as pessoas, com todos os seus contatos, dê o seu joinha aí e participe com a gente. Olá, estamos de volta e como eu disse, nós temos duas convidadas muito especiais aqui e com certeza inspirará a sua vida, impactará a sua vida. Quando nós olhamos para o mundo com os olhos de Cristo, nós enxergamos um campo vasto e maduro para a colheita. E cada uma de nós somos chamadas para ser uma plantadora de esperança. Nós tivemos a honra de embarcar numa jornada de missões transcultural. No meu caso, a primeira vez que eu fui para um outro país tão distante, na África, estivemos em Moçambique e lá nós pudemos conhecer o projeto Plantando Esperança, também o PEP Promessinha, você já deve ter ouvido falar, e ver o trabalho missionário dos nossos pastores, pastor Christian, a missionária Josi, o Gabriel e todos os nossos pastores moçambicanos. E ficamos muito felizes de ver o que Deus tem feito lá. E essa viagem redefiniu o nosso chamado e com certeza o Senhor falou muito ao nosso coração e nos deu um novo direcionamento. E para mergulhar nessa história de fé, de serviço, de amor e de missão, estão aqui duas mulheres corajosas e cheias do Espírito Santo que compartilharam essa missão com a gente, Juliana e Karine, sejam muito bem-vindas a esse programa. Estamos muito felizes de poder compartilhar desse tempo tão precioso que nós tivemos lá em Moçambique. Fiquem muito à vontade aqui, é um prazer tê-las aqui. E eu já quero começar pedindo para a Juliana se apresentar. Fique à vontade, Juliana. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos que nos assistem. Eu sou Juliana Mateusa, sou mulher, sou esposa do Walter Oscar. Sou mãe da Melissa e do Gabriel. E congrego em Cotia. Isso, pastor Jones. Pastor Jones. Isso aí. Karine, fica à vontade. Olá, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou Karine Medeiros, casada com Rafael Lima. Sou promessista desde os meus 15 anos e atualmente frequento a igreja Promessa PEC, que você conhece muito bem, aliás, Sim. Nossa ovelha, graças a Deus, Muito bom, meninas. Então a gente vai começar pelo sim,
surgiu um convite, né? Surgiu um momento que nós soubemos dessa viagem a Moçambique. E antes de nós embarcarmos, há sempre um momento que Deus toca o nosso coração, né? Deus fala lá no fundo com a gente e a decisão de ir, ela se torna maior do que o medo, porque quando a gente tem medo, a gente não sai do lugar, né? Muitas vezes o medo nos trava. E para você, Juliana, qual foi o sinal de Deus que te impulsionou a deixar a rotina e embarcar nessa missão? Você sentiu algum tipo de medo ou de receio? Eliane, missionária Eliane, né? Acho que a intimidade Fica tranquila, pode chamar de Eliane. Eliane, eu estava aqui nesse prédio, né? Aqui na sede da TV Viva Promessa, no encontro de líderes, e já estava reacendido em mim um desejo de 18 anos atrás de fazer uma viagem missionária, de ter experiências mais a fundo, sabe? 100% vivendo a missão, apesar de ter vivido a missão toda a minha vida, de alguma forma. E eu estava aqui no encontro de líderes de mulheres e o pastor Ademilson apresentando, né, numa pregação, numa fala dele sobre os projetos missionários pelo mundo, e aquilo acendia meu coração, estava com muita vontade, e Moçambique já estava em meu pensamento por outros motivos, e ele passou vários países, e quando ele parou em Moçambique, meu coração pulsava ali para conhecer Moçambique, conhecer o projeto em Moçambique. Só que eu ficava assim, como que eu vou, né? Só tô vendo fotos de homem nessas viagens, só pastores nessas viagens. E aí ele terminou a fala dele e eu fiquei matutando na minha cabeça como que eu vou fazer uma viagem missionária a Moçambique. Na hora eu vejo ele passando no corredor correndo, pego o microfone e falo, irmãs, a líder que quiser ir, vai sair em setembro para outubro uma comitiva com mulheres, a Eliane vai estar. Quem deseja? Eu não pensei duas vezes, eu levantei a mão porque meu coração estava pulsando, aí cheguei em casa, comentei com o marido, falei com o marido aí, bora, me autoriza, deu tudo certo. E eu senti, pela confirmação de tudo que foi acontecendo, a aprovação da minha ida, a aceitação em casa, tudo estava, o trabalho, tudo foi condicionando, confirmando a viagem. Teve um pouco de receio, principalmente nas reuniões de preparação. Sim. O pastor Denilson contava um pouco para a gente como que era a rotina lá. O coração apertava um pouquinho, mas eu falei, eu vou... Já está tudo certo. E tem coisa que a gente só descobre lá, né? Graças a Deus. Glória a Deus, né? Muito bom. E para você, Karine, já era um desejo seu ir para Moçambique, né? Você contava que um dia faria missões num lugar assim tão distante? Como aconteceu? Eu tinha, sim, o desejo no meu coração, só que esse desejo estava adormecido. E esse desejo nasce no ano de 2009, 2010, quando eu participo de um culto de missões. Na época, eu era uma adolescente e estava disposta a fazer seminário, porém, naquele período, não abria o seminário feminino. E eu acabei seguindo, né, com a minha vida. Em 2025, este ano, em março, eu recebo a visita pastoral. O pastor Magno e você, né, foram me visitar, porque eu passei ali por um procedimento médico que deu uma complicada, mas nada muito sério, era algo bem simples. E você comenta na visita, comenta que em setembro iria abrir, que aconteceria ali o encontro de mulheres, e você tinha o desejo de que outras mulheres fossem, porém, até o momento você era a única mulher da comitiva. E aí o meu marido, Rafael, ele falou brincando, leva a Karine. E aí a brincadeira virou realidade. Eu, quando tive esse desejo, quando esse desejo nasceu, eu contava assim que faria missões em um lugar muito distante. O que eu não contava e o que eu nunca imaginei é que hoje eu estaria aqui, no quadro Eu Missionária com vocês. Mas você foi promovida quando pisou em Moçambique. Isso aí. Pisou em Moçambique, missionária. Lá todas, né? O tempo todo, missionária, pastor, né? E é muito bom porque, embora a gente tenha uma vida missional, né? Porque todos nós somos missionários, né? Não tem jeito, você é cristão, você é missionário lá no seu trabalho, lá na sua casa, né? Mas talvez não vive integralmente, né, para missões, mas é uma missionária, né? E a gente louva a Deus por essa oportunidade. E eu fiquei muito feliz, né, quando o pastor Adel, ele
abriu também para outras mulheres. Até então, né, era a Karine, eu mandei mensagem na hora e nós ficamos felizes e foi uma experiência muito boa ter uma caravana também, né, feminina para estar em Moçambique. Nós tivemos um reforço. E pela primeira vez, gente, pela primeira vez, né, foi uma caravana feminina também, né, junto com os nossos pastores, mas uma caravana feminina. Gente, a África, ela tem uma capacidade única de nos despir do superficial, né, e nos conectar com a essência. E para mim foi algo muito marcante pisar em Moçambique, né? Eu nunca esqueço, embora seja recente, mas eu não esqueço a hora que eu pisei os pés ali no aeroporto de Nampula, né? É um sentimento diferente. E eu queria fazer essa pergunta para vocês duas, né? O que vocês sentiram ao chegar ali em Moçambique, né? O que tocou a alma de vocês, né? A ver essa realidade? Teve algum momento que as fizeram chorar? O que despertou em vocês esse senso, né, de empatia, de estar ali? De repente a gente sente dor, a gente sente a necessidade das pessoas, né? É uma mistura muito grande de sentimentos, mas eu queria que vocês compartilhassem qual foi esse sentimento ao chegar em Nampula, né, Moçambique. Fique à vontade. Pode falar primeiro. Assim que a gente chega no aeroporto e ainda estamos lá dentro aguardando as nossas bagagens, a gente ouve um cântico que vem de fora. E aí, quando a gente sai, pelo menos eu não esperava, foi uma grande surpresa. E foi um momento muito emocionante, porque tinha um coral. Era uma recepção que eu nunca recebi na minha vida. E elas estavam cantando, empolgadas, animadas, felizes, porque a comitiva tinha chegado. Então, esse foi um momento muito marcante da viagem. Sim. E foi o primeiro contato nosso com a igreja moçambicana, Isso né? mesmo. A homenagem para a gente também, né? Nos vestir com a roupa deles, a capulana, o lenço na cabeça, né? Foi um momento muito especial. E o tempo que a gente ficou resolvendo as coisas burocráticas, eles ficavam lá ainda esperando a gente. Acho que a chegada foi um momento muito marcante. E um outro momento marcante que ainda considero chegada foi nas primeiras igrejas que nós fomos. Frente à segunda, que lá em Piloto, que a igreja tinha sido destruída parcialmente por um tsunami, se não me engano, e os irmãos ali esperando também, mais uma vez, esperando, cantando para a gente chegar. Não tinha banco, todo mundo sentado no chão, parte da igreja demolida, e você via aquela expectativa, aquela ansiedade para nos receber, para nos ver, a alegria. E foi o primeiro momento assim que eu senti um aperto assim no coração. Foi ali naquela igreja em Piloto. E foram uma sequência de momentos especiais, né, que nós nunca vamos esquecer. Não tem como esquecer Moçambique. A viagem toda foi especial, né? Desde o momento que você disse, né, nós pisamos no aeroporto, já foi especial aquilo. E o momento em que a gente volta, pelo menos para mim, quando chegamos no aeroporto aqui em Guarulhos, no Brasil, e eu pude reencontrar meu marido, minha mãe. Verdade. É sempre algo muito marcante, né? Muito marcante. Aí a gente vai lá nós fomos conhecer, né, o projeto, fomos trabalhar também com elas e foi, assim, algo maravilhoso, né? Vocês falando aí, essa pergunta não está no script, mas, assim, essa recepção lá no aeroporto e em todas as igrejas era algo que nos constrangia demais, né? Porque a gente sai daqui, mas você sai como uma serva de Deus para cumprir uma missão e você se sente tão pequena e tão incapacitada, não sei vocês, mas eu pensava isso. Senhor, o que eu vou fazer lá, né? Sou tão pequena, Senhor, me capacita, me mostra, né? Sempre pedindo a direção de Deus. E de repente você é recepcionada de uma forma que você olha para si e você fala assim, eu não mereço. Eu não sei se vocês tinham esse sentimento. A mesma né? O mesmo sentimento. Porque assim, é tão calorosa que aí você fala, meu Deus, eu não mereço nada disso. Eu sou como vocês, né? Essa sensação, né? A gente não tem nada de especial, né? Eles não escolheram para nascer ali. Sim. Nós não escolhemos para nascer aqui. Exatamente. E em nenhum lugar do mundo. A gente não tem mérito de onde a gente nasce.
E o fato de a gente ir até eles, isso demonstrava para eles era algo muito valioso, né? Exatamente. E eles demonstravam muito respeito, carinho, um calor assim, é impressionante. E o que nos une é Cristo, É Cristo. né? É Cristo. Se não fosse Cristo, né, Karine? Não teríamos Não estado em teríamos. Moçambique. Dar o Exatamente. sentimento de pertencimento, né? De uma Exatamente. família Uhum. onde foi uma coisa muito marcante. A gente sentia família, Família, pertencimento exatamente. mesmo. Muito bom. Promessistas também. Glória a Deus. E aí lá nós conhecemos um grande tesouro, né? Essa pergunta eu vou fazer para a Karine, que foi o Pepe Promessinha, né? Que é um oásis, assim, de esperança, é administrado pela missionária Josi, né? Pelos nossos pastores lá, e também tem uma coordenadora, tem os professores, né, da nossa igreja, e algo assim tão especial, né? A gente vê, e quase 130 crianças, né, ali da pré-escola são atendidas. Para você, Karine, qual o maior contraste que você observou entre a simplicidade dos recursos e a riqueza do ensino e da fé daqueles irmãos lá de Moçambique? Eu vou falar um pouquinho do projeto. Sim. Não sei se todo mundo sabe, mas a sigla PEP significa Programa Educacional Pré-Escolar. Isso. E o PEP Promessinha é um tesouro muito valioso naquela comunidade. Ali, a igreja, né, da promessa, com o PEP Promessinha, atende crianças de 2 a 5 anos. E são crianças da comunidade. Entre as crianças, tem algumas de famílias muçulmanas. Sim. E essas crianças são alfabetizadas com a Bíblia. Ou seja, elas aprendem o beabá ouvindo de Jesus. Sim. E aí elas levam isso para casa delas. Consequentemente, para os amigos, para os pais. Falando um pouco da estrutura, só para que o pessoal de casa tenha uma noção do que nós vivemos lá e do que nós vimos e do que é de fato, né? É uma estrutura bem simples, porém atende às necessidades básicas. O PEP atende 4 turmas, né? São 4 classes, porém a estrutura só tem 3 salas. Uma sala é adaptada no local de culto. Lá, os banheiros não têm lavabo. Lá, as crianças não têm um refeitório. Eles comem na própria sala de aula. Isso. Lá não tem um parquinho para que eles brinquem. Então, é uma estrutura muito simples. Mas fazendo esse contraste, né, entre essa simplicidade que está mesmo na estrutura e o ensino que eles recebem ali, eu acho que o contraste é esse, né? É um ensino muito profundo, Sim. muito rico, numa estrutura em um meio muito simples, sem muitos recursos. Falando dos professores, os professores são maravilhosos. Todos eles. Eles têm, assim, uma dedicação. E você percebe isso porque eles fazem tudo com muito amor. Eles tratam, cuidam daquelas crianças com tanto carinho. E o que mais me chamou a atenção, assim, foi essa disponibilidade ali em servir, essa disposição, essa entrega. Eles estão ali com o coração aberto, dando tudo deles para ensinar aquelas crianças, cuidar daquelas crianças. Muito bem. Ainda são frutos, né? Grande parte do Pantano de Esperança. Isso mesmo. E assim, são crianças educadíssimas. Nossa. Gente, Demais. a gente percebeu muito isso, O né? que chamou mais atenção, Eliane, foi a autoestima que elas têm. Sim. A alegria que elas têm. Elas não são crianças apáticas, digamos assim. São alegres, para frente, desenvolvidas. Exato. E a gente consegue ver nitidamente a diferença entre elas e as crianças da comunidade da mesma idade. Isso. Exatamente. As crianças lá do Pepe Promessinha, a gente chega, elas querem interagir. Elas querem mostrar que elas sabem pular, correr, cantar, escovar os dentes. E quando a gente vai para o campo, as crianças elas são mais retraídas, elas meio que fogem da gente. É isso mesmo. Muito bom. E aí a gente também tem o projeto Plantando Esperança, né, que cria pontes de amor, oportunidade, né, e também um futuro através da adoção educacional. É um projeto lindo, né, Juliana e Karine? Mas a Juliana, eu vou perguntar, se você tivesse que descrever a energia ou olhar de uma dessas crianças ao receber o kit escolar, né, que levamos, o que você diria? E o que te faz sentir que a distância
não existe quando há amor em Cristo. Eu vi muitos olhares, né? Eu fui a fotógrafa oficial da viagem, a filmmaker. Eu falo que tem uns sonhos que só aparecem dentro da missão, né? Esse trabalho foi uma coisa que Deus me honrou lá. E muitos olhares foram fotografados e eu ficava observando e tirando, às vezes, um sorriso. E uma coisa que eu percebi neles é que era aquela sensação de... É como se fosse um grande presente. Não era só uma mochila com caderno e lápis. E que muitas aqui, né, às vezes até a gente recebe em escola pública, às vezes nem dá tanto valor. Que ainda quer o comprado, que acha que tem mais valor. Para eles, aquilo era tão valioso. E a sensação é que eles lembrassem: alguém me ama, alguém lembrou de mim. E tem alguém por mim. Sim. Independente de onde eu esteja, independente das condições que eu tenho, do outro lado do mundo, tem alguém que Deus levantou por mim. Sim. E você via alegria, você via esperança nos olhos dele e um desejo de estudar. Né? Eu percebia isso, uma vontade a mais de estudar, de usar aqueles materiais. Né? Muito bem. E a gente viu, né, alguns pais a gente conseguiu fazer chamada de vídeo, né, dos pais aqui do Brasil com as crianças lá. E era uma alegria, né, eles, assim, um senso, né, de gratidão, assim, muito grande. A gente conheceu a filha do pastor Hamilton, né? Foi muito especial também. Foi muito, né? E ela já é professora, né? Do PEP. Do PEP. E assim, uma coisa vai puxar a outra, né? Muito bom mesmo. Meninas, lá nessa missão, vocês foram além também, né? Ali em Moçambique, nasceu no coração, né, de vocês, da Ju, a visão de dar continuidade prática, apoio, né, valorização às mulheres moçambicanas. E isso se materializou nas ecobags, né, de Capulana, que provavelmente muitas mulheres que estão nos assistindo, né, vocês que estão aí, já receberam até a sua ecobag. Tá chegando mais. E foi batizada como Bag Moça, né? Então, a riqueza cultural da capulana, que é o tecido africano, inspirou esse projeto, né, da Bag Moça. Eu gostaria que você, ou se a Karine quiser falar também, falassem do momento em que nasceu esse projeto, né, e essa missão, o que envolve? Liane, na verdade, isso é fruto de alguns anos de construção, né? Tenho 5 anos, mais ou menos, que eu tenho me dedicado a ajudar, a contribuir com mulheres, entender mais sobre renda e peguei essa batalha, sabe, de ajudar mulheres a gerar renda e autonomia financeira. Eu sou contadora, né? Hoje eu trabalho criando negócios, então é algo que está muito no meu dia a dia. E eu, quando decido ir para Moçambique, eu vou com essa intenção, guardadinha no meu coração, na intenção de eu quero ir, quero ajudar e quero gerar renda para as mulheres lá. E eu fui antenada desde a hora que eu cheguei para observar o que tinha de matéria-prima, o que já era comum deles, que não adianta você chegar com algo novo, é algo que eles têm potencial de construir. Eu queria muito levar esse viés de geração de renda para as mulheres que estavam envolvidas com os projetos. E aí a gente já chegamos a receber de Capulana. Aí onde a gente vai tem Capulana, em todo lado. E eu fiquei observando isso. E naquele dia, onde foi um dia antes do evento, a gente ainda estava muito aquela mistura de sentimento, eu estava preocupada, como que eu ia falar, se ia ter conexão com as mulheres. E eu acho que Deus escolheu um dia antes para nos dar inspiração, até para a gente ficar mais feliz, mais alegre, mais aquele senso de realização, sabe? Aí um dia antes, a gente estava até tarde trabalhando, organizando os drives das fotos com esperança, e eu comentei com o pastor Denilson o meu sentimento, o meu desejo de gerar renda para aquelas mulheres. E eu recebo o aval dele. Aí era meia-noite. E ele falou assim: irmã, até o dia de ir embora, Deus vai te revelar o produto. Fica em paz. Saí, fui tomar banho, no que eu estava me preparando para dormir. Eu lembro da cena de eu pegando uma bolsa, uma ecobag, dobrando, colocando dentro da mala. Eu tiro, volto para a gaveta e penso: não vou precisar disso. Mas eu volto para alguns... Não tem aquele ímpeto de pegar aquela ecobag e colocar dentro da mala. Vou levar. E levei esse modelo, uma ecobag enroladinha na mala.
Quando eu estava me preparando para tomar banho, eu vejo a cena, eu lembro da cena. E eu lembro da capulana, e o tecido, e uma eco bag. E eu queria algo que a gente usaria aqui no Brasil. Sim. E que gerasse uma autoestima para elas lá, que elas vissem nós usando, que elas amam, né, as brasileiras, têm maior carinho com o Brasil. Então, visse nós usando aqui no dia a dia, elas iam olhar para aquilo, eu fiz isso, né? Eu me senti orgulho do que elas produzem. E aí eu entro no quarto, falo, Karine, aí começamos aquele site, aí a Karine trouxe um sonho dela que virou, né, um pouco da logo, misturamos as nossas ideias e a gente foi construindo, ficamos até altas horas da madrugada, construindo um projeto, que não é só vender um produto, né? Tem todo um contexto por trás. Tem uma missão, gerar educação financeira, gerar renda para o próprio Pé Promessinha, para o Plantando Esperança. Sim. Tem toda uma estrutura que precisava ser construída junto. O resultado final é uma bag, mas tem todo um contexto estrutural de geração de renda, autonomia, crescimento, de conhecimento. E nós estamos imbuídas nessa missão. Dividimos as tarefas e estamos crescendo. Glória a Deus. Eu posso só falar sobre o nome? Claro. Bag Moça? Porque talvez algumas pessoas tenham dúvida. E o Moça não é de moça. Isso, mas se você quiser, pode ser também. Mas o Moça é de Moçambique. Então é Bag Moçambique. Né? Só para esclarecer. Explica um pouco a logo. A logo, a gente já está pronta a logo. Nós recebemos a logo. A gente construindo a logo. Quer falar um pouquinho da logo que a gente construiu? A logo, a gente pensou numa mulher de perfil, né? Uma mulher africana, porque é muito característico. Com uma criança, né? Porque elas carregam a criança envolta em uma capulana nas costas. E da boca dessa mulher saindo sementes, porque é justamente esperança para aquelas mulheres e para os filhos delas. Que te remete ao Plantando Esperança. Exatamente, faz referência ao Plantando Esperança. Isso mesmo. E a capulana é algo muito especial para as mulheres moçambicanas, né? Até para a gente entender quando chegamos lá, não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade para entender a importância da capulana para elas. Isso mesmo. Eu só entendi quando o pastor Christian, ele explicou um contexto geral que a capulana é usada. Eu posso falar aqui rapidinho? A explicação dele foi a seguinte, porque o meu questionamento era, por que isso é tão importante? Eu não entendia por que era tão importante. Ele explicou o seguinte, pensa o seguinte, quando uma criança nasce, ela é envolta em uma capulana. Sim. E ela passa os primeiros anos da vida nas costas das mães, na capulana. Quando ela cresce, no caso menina, ela passa a usar a capulana. E ela usa a capulana para tudo. A capulana serve para se cobrir se tiver frio. A capulana serve para decorar a casa. A capulana é tipo um símbolo de status. Símbolo de status também, porque tem um dia lá em que elas saem vestidas todas iguais com a capulana. O dia da mulher moçambicana. E, inclusive, quando eles morrem, eles são enrolados em uma capulana. Então, assim, é desde o nascimento até a morte. Então, assim, é muito simbólico, muito importante para as mulheres e as moçambicanas. As cores, as estampas, demonstram a alegria, a vibração que tem as cores dos tecidos. É único. Muito único. E eu perguntei também em relação à cor, né? Se tinha, sei lá, né? Mas, tipo assim, uma cor ou outra, um desenho ou outro, significa alguma coisa? Não, é só a beleza mesmo do tecido, não tem nenhum significado. Estampa, é muito lindo. Muito, muito lindo, né? E elas gostam bastante do lenço também, né? Nós tivemos a oportunidade de usar o lenço, mas aí não deu para continuar, porque tem que ter uma habilidade muito grande. Inclusive para a capulana, né, gente? Para colocar a saia, tem que ter habilidade para o lenço mais ainda, né? Mas tem umas estilosas lá que fizeram saias, até copiei. Muito legal mesmo. Bom, gente, a gente já está partindo para o final, né? Essa é a primeira parte do nosso programa. A gente vai gravar mais um programa também para falar um pouco mais de Moçambique. E aí, nesse encerramento, a gente entende, ouvindo vocês, que a missão realmente transforma a nossa vida, né? Ela nos envia de volta para casa com um novo olhar, né? Nós não somos mais as mesmas depois de Moçambique. Eu estava dizendo para a Karine, vindo para cá, né? Não tem um dia que eu não pense e não ore por Moçambique e lembre daquelas pessoas ali. Então, para vocês duas, eu gostaria que vocês resumissem essa experiência em uma palavra ou uma frase. Pode começar pela Karine aí.
Eu vou resumir em uma frase. Sim. E eu pensei para elaborar essa frase. Espero que vocês entendam. A experiência missionária é a realidade do Evangelho. O Evangelho é simples. E a simplicidade é o essencial. Amém. Glória a A Deus. simplicidade é o mais sofisticado. Eu já falo sobre isso, né? A sofisticação exige no simples também. E você, Ju? Ó, eu vou falar a frase que eu ouvi lá que me curou. Teve um momento que eu comecei a ficar um pouco chateada, frustrada, porque a gente entregava material para 10, surgia 50, né? Criança, brotava criança assim, aí vai dar aquela sensação que você está enxugando gelo. E eu comentei isso na véspera da gente vir embora com aquele encontro das missionárias que nós tivemos, e a Gessiane estava do meu lado e ela me repreendeu, graças a Deus, ela falou, nunca mais repita isso. Porque não é sobre o que a gente faz aqui. Você pode trazer milhões e milhões de recursos, fazer um monte de coisa, deixar aqui, tudo isso acaba. Não é sobre o que a gente faz, o que a gente proporciona em valor, recurso, mas é o que a gente representa e quem a gente representa. Então, minha frase é isso, não é sobre o que a gente faz, mas sobre o que e quem a gente representa. E a gente representa a esperança para eles, e a gente viu nos o rosto deles muito esperançosos com a nossa estadia lá, e nós representamos o Pai, né, como filhos, onde nós vamos. Então, e a missão está onde a gente está. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meninas, que mensagem vocês podem deixar para as mulheres que estão nos assistindo, vão nos assistir ainda, que ainda não se envolveram em alguma missão, né? Porque, como você falou, foi até uma frase da Ajuda, né? Ajuda. Ela disse, a missão está onde você está. E às vezes a gente não vai romper fronteiras para ir a outro lugar, mas a gente pode cumprir a missão. Se você quiser começar, olha para aquela câmera ali e fala com elas. Eu quero deixar um recado, é o seguinte, nós sempre fazemos muitos planos, né? E planejamos viagem, planejamos várias coisas, mas às vezes, e na maioria das vezes eu falo por mim, eu nunca tinha, com antecedência, né, levando a vida, planejado uma viagem missionária, até sentir o chamado de Deus. Mas que a gente possa, e fiquei surpresa ao chegar lá e saber que mais de 20 anos, a primeira comitiva de mulheres, e Deus movimentou, você foi enviado, Deus movimentou outras 3 mulheres em vários diferentes lugares para ir colocar essa viagem na agenda. Então, que nós possamos também pensar nos outros projetos da igreja de missões e colocar na nossa agenda. Que a gente possa fazer missões do outro lado da rua, mas também saber que nós podemos fazer do outro lado do mundo, né? E que deixar Deus agir no coração de vocês e vocês possam viver, né, essa experiência. E não só uma viagem missionária, mas uma vida missional. E também ter experiências numa viagem missionária, porque é diferente. Você dedicar 15 dias sem pensar em mais nada, só em servir o outro e exercer, né, o mandamento, amar o próximo. Foi muito lindo. Glória a Deus. Karine. Mulheres, comecem falando das boas novas onde vocês estão. E se Deus levar vocês a cruzar as fronteiras, estejam dispostas a irem até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meninas, por compartilharem, viu? Um pouco dessa experiência com a gente, com as nossas irmãs e irmãos que estão nos assistindo. Com certeza, eles foram impactados também. Vocês puderam lembrar a gente que o Evangelho é vivo, é ativo. E como Jesus disse, o campo está branco, os campos estão brancos ainda, né? Então, assim, a colheita ainda é muito grande, a obra ainda é muito grande. Eu disse lá na minha igreja, quando nós retornamos, que assim, quando você vai a Moçambique, são diversas necessidades. Não dá para você falar de uma necessidade só, são várias, né? Mas, como você bem colocou, né? Nós somos representantes de Cristo, né? E nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer. A gente não vai conseguir atender toda a demanda, né? Mas quando a gente diz sim, a gente consegue ser eficaz na missão, né? E a palavra de Deus, lá em Isaías 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Que você também, mulher, homem, criança que nos assiste,
possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Seja para cumprir a missão aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na vizinha que mora ao seu lado ou à sua frente. Cumpra a missão que o Senhor te confiou. Não espere situações, perfeitas ou condições perfeitas. Use as mãos que Deus te deu, use a voz que Deus te deu, os recursos que Deus te deu e cumpra a missão no nome santo de Jesus. Se você quiser contribuir com esse projeto, Plantando Esperança, nós vamos deixar o link na descrição. Se você quiser saber mais sobre as bag moças, então nós também vamos deixar o Instagram aqui na descrição. Você vai conhecer melhor esse projeto e se envolver nesse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar até aqui e até o próximo programa.